capoeira em nosso país e que garanta, através de ações do Estado, incentive e promova a nossa prática, no que ela tem de diversidade em especial. Nós defendemos que toda a forma e maneira com a qual a capoeira é praticada seja parte de um processo unitário de reconhecimento e garantia do Estado brasileiro para que essa prática ocorra. Seja como esporte, seja como cultura, seja como arte marcial, seja como competição, seja como demonstração, toda ela deve ser garantida. Há 127 anos, a capoeira foi criminalizada. Hoje, mais de um século depois, nós estamos debatendo nos 27 estados e na federação e no Distrito Federal o futuro da capoeira. E estamos debatendo sobre a perspectiva de desenvolver a sua prática, considerando seu conteúdo libertário e transformador. Esse é o objetivo do Congresso, esse é o objetivo da tese. O objetivo do Congresso, ainda, para aqueles que estão dialogando conosco pela primeira vez, é debater a capoeira. Nós, no Congresso, não debatemos entidades específicas, não debatemos estilos, não debatemos a prática específica e nem tampouco graduação. Nós debatemos de forma unitária, através de um movimento harmonioso e de coexistência pacífica, tolerante e respeitosa, a perspectiva da capoeira sobre a aplicação de uma política pública que reflita e garanta esses elementos que eu citei anteriormente. Esse é o nosso objetivo. Nós só conquistaremos as vitórias que nós precisamos se nós formos capazes de nos mantermos e de nos fazermos unidos. Nós somos responsáveis, são mais de 2 séculos de luta, e nós já temos experiência suficiente para saber que a divisão não serve à nossa luta e não serve à capoeira, seja a qualquer estilo que nós pratiquemos. A unidade, ela será e é determinante para a vitória a ser conquistada pelo debate, pela luta que nós procuramos travar com o Congresso e a partir do Congresso. Muitos de nós, a maioria, todo mundo, praticamente, veio para Brasília a partir de recursos próprios, abrindo mão de atividades locais e colocando recursos do seu bolso para que está presente. Nós fazemos isso porque nós acreditamos na ideia e no sonho de unidos fortalecermos a nossa capoeira. Quem faz isso é porque empresta o melhor de si a uma causa. A nossa ideia é uma ideia importante e consistente. O nosso sonho é factível e execuível. E nós podemos, a exemplo do que disse um certo candidato a presidente de um grande país, nós podemos. O que mais dói na gente é ouvir de executivos, ou mesmo dos poderes constituídos na República, executivo, judiciário, legislativo, é dizer assim: a culpa é de vocês. Não é ruim ouvir isso? Vocês se organizem, vocês se unifiquem. Por quê? Quando eu vou falar com um, é uma opinião. Quando eu vou falar com outro, é uma opinião. E essa é a desculpa, Alex, da situação palmática, que nós ouvimos de muita gente quando nós vamos reivindicar o que é de direito da capoeira. Então, nosso Congresso existe para que nós, e ninguém que venha depois de nós, jamais tenha que ouvir o seguinte: mas vocês são culpados. Não, nós somos comprometidos, nós somos responsáveis, nós somos conscientes e somos capazes de agir unidos em defesa da nossa capoeira e em defesa do nosso país. É isso que eu quero dizer. Muito obrigado. Um procedimento rápido aqui é o seguinte: nós vamos passar a palavra para o Tiago, certo? E vai fazer, antes, a apresentação, que é importante, vocês vão entender que tem uma conexão com o conteúdo nosso. Ele vai falar sobre o mais educação, é isso? O mais educação inclui, você está vendo ali, a capoeira. Ele vai mostrar aquelas cores ali. Porque é o seguinte: nós entendemos que uma das vertentes importantes da capoeira também é
instrumento auxiliar potente na educação. Certo? Eu acredito nisso. Nós vamos ter que provar para a sociedade como um todo e para muitos de nós capoeiristas que é possível fazer isso. E nesse sentido eu queria que o Tiago apresentasse aqui rapidamente, antes da gente entrar na pauta, esse mapa. Tá certo, Tiago? Mais uma vez, bom dia. Saudação aqui. Nossos mestres, nosso prefeito. Esse é o prefeito, né? Comigo. Mais uma vez, bom dia. Rapidamente, eu acho que a pauta é longa, mas Alex, sobe no anterior. Esse aqui é um mapa, eu vou chegar depois, mas eu quero apresentar um dado, que é o seguinte. Como todo mundo falou aqui, a importância da capoeira, para nós, no Ministério da Educação, a partir de 2004, existe uma lei, a Lei 10.639, da Educação das Relações Étnico-Raciais, que a gente tem que ministrar nas escolas públicas e privadas. Esse é um grande desafio do Ministério da Educação e um grande desafio do país, para ter a memória e identidade do povo negro do país no conteúdo escolar. Então, existem as diretrizes propriamente ditas, existe um conjunto de atividades, existe um esforço do Estado brasileiro e existe uma resistência natural a partir da nossa história que todos vocês conhecem. Hoje, no Ministério da Educação, a maior demanda que existe dos professores da educação básica, quando você pergunta para eles o que vocês querem aprender na formação continuada, ou seja, qual o conteúdo vocês estão buscando para acrescentar o seu dia a dia. A temática da educação das relações étnico-raciais é o principal tema que os professores pedem hoje no país como formação continuada. Nós temos também no ensino superior um processo de democratização do acesso ao ensino superior, com o ProUni, com as cotas. No ProUni são mais de 1.200.000 jovens já entraram pelo ProUni. Tem o projeto de cotas nas universidades públicas, tem o FIES, enfim, nós estamos num processo de democratização do ensino superior, mas nós temos que incluir e levar também o nosso conteúdo. É um grande desafio no ensino superior que nós temos. E um outro desafio que existe é a educação em tempo integral. E na educação em tempo integral, tem 6 atividades que são obrigatórias, uma atividade obrigatória e pode escolher até 6 macrocampos, ou seja, o que a criança, o que a escola vai querer projetar para a formação continuada, a educação integral para os seus alunos. Um campo obrigatório é o campo pedagógico, e a escola pode escolher outros vários macrocampos. Eu trouxe aqui para vocês, para ter um cenário, eu estou desde 2012 no Ministério da Educação, cheguei lá primeiro como sou ativista do movimento negro, também sou da cidade de São Carlos, interior de São Paulo, não sou capoeirista, mas participei da capoeira como parte da identidade, da minha identidade, da minha formação, a partir da capoeira de Angola, com o mestre Pé de Chumbo. Chegou lá em São Carlos, no barracão todo sujo, chamou a molecada, vem aqui tomar porrada. Brincadeira. Chegou aqui, ensinou a gente lá pegou toda a molecadinha lá da periferia, reuniu a gente, mais na universidade. Então ele fez um diálogo muito interessante com a universidade, em São Carlos, região, hoje ele está nos Estados Unidos, né, e com algumas atividades do Brasil, levando a capoeira de Angola, na Bahia também. Então, para nós, qual foi uma questão estratégica? Vamos estimular o crescimento do macrocampo da capoeira. Só que agora nós chegamos num ponto que eu acho que esse congresso, é extremamente importante, porque a gente tem que usar a capoeira e a educação. Primeiro, para ajudar a gente nesse desafio que é da resistência do povo negro, levar a história do negro para o país. Então a capoeira tem mais a ensinar do que aprender. Então nós precisamos conectar essa lógica pedagógica da capoeira e da educação. Na educação infantil, nós produzimos materiais da educação infantil e lá a gente coloca que as nossas ladainhas como um instrumento importante da educação infantil, como foi mostrado aqui na apresentação da capoeiroterapia, né? Então a gente precisa conectar isso. E aí nós estamos com um conjunto de atividades que a gente tem estimulado a crescer. Então a gente precisa começar um diálogo com vocês para agora a gente começar a organizar um pouco mais. Primeiro a gente está fomentando. Então nós saímos de 2009 para 491 escolas, 828, 1.288. 2012, quando nós assumimos lá, a gente chegou a 2.641. 2013, 4.096. E agora, 2014, nós fomos para 9.313 escolas
que tem o macrocampo capoeira. O que a gente tem que entender? Quem são essas pessoas que estão ministrando as aulas de capoeira nas escolas? Essa é uma grande pergunta. Segundo, no Mais Educação, a pessoa que atua como mediador, educador, recebe um valor de R$400. Esse é um grande questionamento que a gente recebe na maioria dos capoeiristas que a gente conhece. Mas quantas horas cada um está ministrando? Como a capoeira é uma arte milenar de resistência, então às vezes o professor estava para 4 horas para receber R$400, mas ele dá 16 horas, porque a molecada quer fazer. Então não aparece nem nesses números. Muitas vezes, porque o capoeirista, mas o capoeira, ele tem uma relação muito forte comunitária. Então essa relação comunitária muitas vezes não é identificada nos números. O número de estudantes, nós somos 1.336.955 crianças da educação fundamental, alunos, participando das atividades. Ou seja, é muita gente e tem um potencial de crescimento gigantesco. Só que agora a gente pode crescer de forma articulada, com a presença de vocês, e construindo uma estratégia. Eu acho que a estratégia de entender todo o campo, como é que funciona, a política pública, e também construir uma agenda de uma estratégia que nos ajude a conexão pedagógica. Ou seja, como que a gente faz a conexão pedagógica desses mestres nas escolas, que possa nos ajudar a fortalecer a identidade do povo negro no Brasil. Eu acho que essa pode ser, mais uma vez, um grande exemplo que a capoeira vai deixar para o país. Passa o próximo aí, Alex, rapidamente. Aqui eu vou deixar esse slide com vocês, mas aqui eu dividi o mapa, para ter uma noção. São 2.151 municípios, 9.903 escolas, né? E quais são os estados que têm a maior distribuição de escolas versus o número de estudantes. Então, ali no topo do ranking está a Bahia, depois percentual, né? Só está no percentual de alunos, na verdade. A regra está no percentual de alunos, tá? Não no percentual de escolas. Então, Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Pará, enfim, tem todos os 27 estados, sabe, em algum lugar está acontecendo. Vocês devem conhecer muitas pessoas que atuam nas escolas. Então, eu acho que já existe legislação, né, que lida, o Estatuto da Igualdade Racial trabalha a questão da capoeira, né, isso nos deu, inclusive, o respaldo para fortalecer o programa. Então, eu acho que nesse congresso, eu queria fazer uma proposição, não sei se já está presente de forma direta, mas para nós, no meu caso, na minha diretoria tem mais uma coordenação, que é das relações sociais. Nós não precisamos esperar o final do congresso para iniciar os debates. A gente pode iniciar uma pauta de forma concomitante. E no final dos debates, a gente unificar. Porque existe uma pauta específica da educação. Então, se vocês acharem por bem, e depois tem o Alex da Fundação Palmares, vai estar até o final, vou deixar todos os meus contatos, vocês podem estabelecer uma comissão pequena, talvez um por região, 5 pessoas, um por região, e quem vocês acharem interessante, talvez algum especialista, enfim, algum convidado, para a gente já iniciar de imediato uma agenda, porque isso vai ajudar subsídios para dentro do Congresso. Porque eu não preciso esperar o Congresso, né? Eu acho que o Congresso vai trazer a pauta unitária, de qual é o melhor caminho. No entanto, esse grupo pode entender mais quais são as limitações do Ministério da Educação, porque se tem legislação, a gente está aí para alterar, para mudar. A legislação nunca foi favorável a nós. Então, o Estado ele é um Estado quadrado, e a nossa lógica do negro, do índio, do campo, da capoeira, dos quilombolas é uma lógica circular. Então, nós temos que encaixar a política, as nossas necessidades e a realidade do que nós queremos para as nossas crianças e para a difusão da capoeira e do negro no país. Então, esse aqui é basicamente um retrato. Esse é um convite que eu faço de imediato à mesa para todos vocês. Se vocês tirarem 5 pessoas, um por região, a gente de imediato já começa uma pauta, estabelecer uma pauta mais aprofundada nos números, um diálogo mais profundo e quem sabe um encontro com alguns representantes desses centenas de professores, mestres, educadores que estão no Brasil ministrando a capoeira e para a gente avançar. Eu acho que o desafio aqui é avançar e avançar de forma consolidada e ajudando o país. Eu venho mais aqui pedir um auxílio. O Brasil pede auxílio aos capoeiristas
para ajudar a resgatar a identidade do negro nas escolas públicas e particulares. Então aqui eu venho mais clamar a ajuda de vocês e eu acho que em conjunto a gente consegue avançar. Muito obrigado. Professores, são alunos? Acho que esse é o nosso desafio, porque como o Brasil tem essa capitalidade gigantesca, eu acho que esse grupo ia nos ajudar a identificar um pouco mais, a gente mergulhar nos dados, porque eu acho que é variável. Então nós vamos descobrir isso também para a gente conseguir tomar decisões e encaminhamentos. Eu vou ser sincero com você, eu não sei. Não sei o perfil total. Tem mestres, tem professores de educação física, tem alunos, então o perfil é muito variado. Acho que a gente tem que mergulhar nos dados. Inclusive tem o slide ali, Alex. Clica ali no outra coisinha aqui, aqui embaixo no Explorer, aqui. Vai abrir uma janelinha. No outro, aí. Não, no outro aqui, no outro ali, tem uma Mozilla. Da capoeira, dialogando com a história do negro no país. Então, se o profissional tem um problema, troque-se o profissional e convida outro. Só para complementar, O Donizete tinha alguma coisa a dizer? Em cima disso, Fala o microfone. como gestor, gravar. acho que sem microfone não é não? Não, é porque tem que gravar. O Branca colocou aí, lá em Joaíma, na minha cidade, eu estou gestor, prefeito, a gente tem educação integral, já com 75% dos alunos do município. Isso é inédito no Brasil, né? Que a previsão do governo é até 2020 ter 25% dos alunos na educação integral. Você envolve o menino 7 horas por dia na escola, com auxílio pedagógico e outras áreas que você pode colocar, e uma delas é a capoeira. E na minha cidade, como eu sou capoeira, a gente colocou a maior parte dessas atividades como capoeira. A escolha de quem vai dar aula. Quem escolhe é o diretor da escola, porque não tem ainda essa organização que nós estamos tentando criar na capoeira. Acho que uma das coisas que a gente precisa nesse congresso é exatamente definir como que vai escolher esse capoeira. Então, esses são os critérios, né? Então, a gente escolhe da forma que quer. Tá certo? Não tem ainda... O cara fala que é professor, chega lá, é professor, acabou. Não tem quem prova que ele não é professor. Cabe ao diretor, às pessoas ficarem vigiando isso, né, de perto. Mas não tem critério ainda não. Olha só, gente, é o seguinte, para a gente não desviar aqui o foco, tá? Porque o método é importante, porque a gente tem time, tem tempo para acabar aqui a conversa. Eu acho o seguinte, que nós, nesse momento, temos que entender, primeiro, ele está fazendo uma proposta, uma provocação, no meu modo de ver, amplamente positiva, tá certo? E está apresentando de forma sincera e franca as limitações que ele tem e o que o programa tem enquanto digamos assim, prerrogativo do Executivo, e está pedindo ajuda nossa. A minha proposta é o seguinte: primeiro, que o conteúdo, por isso que ele está aqui falando, o conteúdo da proposição que ele apresenta está contemplado no escopo da tese. Se você prestar atenção no Plano Nacional de Capoeira que nós estamos propondo, eu nem sabia que isso já acontecia. Mas nós, ouvindo a comunidade, percebendo que existia essa carência que diz nesse momento. Então, a minha proposição é o seguinte: primeiro, nós vamos incorporar as preocupações do Congresso Nacional Unitário de Capoeira. Essa proposta apresentada por ele, sim ou não? Segundo, nós vamos ajudar em parceria para reduzir as limitações que ele aqui apresentou, sim ou não? Eu defendo que a gente vote sim nas duas proposições. Por quê? Porque o ambiente de congresso, Décimo Branco, é um lugar propício para a gente não só resolver essas questões que o mestre Donizete levanta, como difundir. Porque tem muita gente como eu, tá certo? Que não sabia desse tipo de informação. E como o mote do Mais Educação é fortalecer a educação no Brasil, a capoeira é parte disso. Então eu acho que esse chamamento deve receber de nós o entusiasmo e que se espera de capoeirista responsável e consequente na sua pauta cotidiana. Então é isso que eu queria. Tudo bem? Vamos deliberar, Branco? Certinho? Tudo. Então, o que eu acho até do ponto de vista mais concreto é que, não sei, Tiago, dá para a gente constituir uma espécie de grupo de trabalho entre nós, alguém que represente o Congresso Nacional e o seu departamento, para que a gente possa sugerir isso. Pronto, então tá bom.
Pois não. Eu estou aqui coçando, eu não vou ficar calado, tem que falar. Eu falei, não vou falar nada do Progresso, não, mas acho que eu comentei aqui tudo. Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, só para dar um encaminhamento. A proposta dele está dentro, contempla o Congresso. A proposta dele está dentro do Congresso. Nós não temos que discutir nada disso aí. Agora, vamos dar um suporte para ele, juntar os mestres que estão dispostos a dar um suporte para ele, para essas propostas dele estar dentro do Congresso. Não tem que ter votação. Outra coisa, a questão de quem está dando aula, mestre, eu gostaria de deixar bem claro o seguinte. Vou dar um exemplo da educação física, porque eu participei da regulamentação da profissão dele, da PEF e tal, e nós, dentro da educação física, como exemplo, hein? O que acontecia? O cara da musculação ia lá, dava aula, era professor de educação física. O cara, jogador de futebol, era professor de educação física. Você quem era professor de educação física? Regulamentou-se a profissão. Acabou-se a farra do boi. Quem estava dentro do mercado durante um período de tantos anos que nós delimitamos, de 95 para trás, para cá, está dentro da profissão. Quem não estava, está fora. O que nós vamos fazer aqui? Qual é o nosso objetivo aqui? Não é regulamentar ou profissionalização do mestre da capoeira, do professor, de quem quer que seja. Vai regulamentar. Regulamentou, fecha as portas. Então nós não vamos ter mais qualquer um dando aula de capoeira. Entendeu? Então vai ter uma comissão, essa comissão vai te ajudar, vai te dar um suporte para mostrar quem são os falsos professores. O professor de educação física foi lá, fez um cursinho de 6 meses, está dando aula de capoeira. E lá na escola ele é o mestre. E aí? Então nós vamos fechar isso aí. Certo? Eu estou só aqui dando uma força, para a gente ir para direto para a proposta da mesa. Eu acho que nós temos que fechar na mesa ali. O que você está dando aí está dentro do Congresso. Tá bom? É só isso aí e esquecer o resto. Olha só, a gente aqui é aberto, a pessoa dá opinião, eu estou fazendo encaminhamento para o conjunto do coletivo. Aqui é o seguinte, todas as propostas apresentadas são incorporadas ao texto ou ao contexto mediante votação. Porque nós somos responsáveis, não vamos sair por aí dizendo, olha, ele fez uma proposta, eu não tive tempo de falar, não concordei muito. Não, aqui é o seguinte, aqui votar é a expressão da democracia, porque o tempo para todo mundo falar não tem. Então a minha proposta é a seguinte, quem estiver de acordo com a incorporação da proposta do companheiro Tiago, estiver de acordo com a erga uma das mãos. Pronto, acabou, é isso aí. Unanimidade. Exatamente. Quem é contra, o relator tem que constar na ata. Abstenção, está faltando. E quem é abstenção? Tem alguém contra, por favor? Abstenções? Não, você está entendendo, não precisa falar. Tudo bem? Tudo bem o encaminhamento aí? Contente? Beleza? Tudo bem, Tiago? E a parte concreta de montar grupo de trabalho, a gente discute a posteriori, tá bom? Vamos lá, gente, é o seguinte. Quando a prova tem que bater palma, né? Por favor. Vai dar um up, em inglês. Olha só, ele tem razão, vamos aqui entrar no concreto. A tese é essa aqui, que nós vamos ler. A tese foi produzida pela Coordenação Nacional, que indicou a comissão de redação da tese. Esta comissão se reuniu e debateu durante o mês, produziu uma proposta, apresentou à Coordenação Nacional, que é composta de 62 membros, representando os 26 estados e mais o Distrito Federal. O único estado que não tem membro na coordenação é Roraima, certo? E nós trazemos aqui o resultado desse trabalho, porque a partir daqui nós vamos levar isso para os estados. Porque os estados participam do Congresso, segundo opinião e deliberação sobre esse texto, para que a gente não fique, como disse aqui o companheiro muito bem, falando de tudo e tirando o foco. Eu tenho uma proposta que talvez a gente precise, seria bom, para entendimento, não sei o que o Robertinho acha, que a gente aprove o regimento antes. Por quê? Para saber qual é a localização. Qual é a localização de onde a gente debate a tese. Porque se a gente concorda ou não com a localização, você prejudica ou ajuda a tese. Então, se vocês concordarem, eu passaria a ler o regimento, a proposta de regimento, a gente delibera sobre ela,
E em seguida, o Odilon entra na tese, tá certo? Eu não sei se você tem condições de colocar o meu pendrive. Eu tenho medo, porque tem tanta coisa que não pode ser publicada aí. Se meter o pendrive aí... Só uma questão de ordem. Vai ler o regimento antes de explicar o Congresso? É isso? É porque não. É explicar, veja bem, a tese não é explicar o Congresso. O Congresso debate a tese, o documento. Quem explica o Congresso é o regimento. O regimento é quem explica o Congresso. É o que define o que é o Congresso, é o regimento. A tese é o conteúdo do Congresso. Entendeu? A tese é o conteúdo do Congresso. O regimento, quem define se a gente vai ficar nessa sala ou na outra sala é o regimento. Então, se for ficar na rua, o Congresso é uma coisa. Se for ficar dentro de uma casa, é outra. Por isso que o regimento vem antes do Congresso, segundo a minha opinião. Então, eu tinha... Deixa eu aqui ver. Vamos lá, o seguinte, eu vou lendo aqui. E vale para os estados também, né? Não, o regimento, o Congresso é um processo único. Não, pois é, vale para os Exatamente. estados. O Congresso... Todo mundo vai entender. Essa lei do regimento, todo mundo vai entender. Certo. Você quer procurar aí, ó, quem é que está operando ali? Ó? Quem é que está operando? Quando eu começo a falar aqui, Cadê o Alex? Vem cá, não. Ah, você vai aí. Tá chegando aí, o oficial ele tá chegando. ó, Isso aí quem entende. procura o regimento aqui, ó. Aham. Aqui não, onde é que tá o roubo? Não, tá no... Procure off ali, porque você vai pôr. Tem fora. Eu quero ficar rico, porque é tudo sacana, né? Tudo louco pra me pegar no pulo aqui. Você desliga esse negócio. Olha só, o regimento, minuta do regimento interno. Se vazar, tira foto. Artigo 1º. O terceiro Congresso Nacional Unitário de Capoeira foi convocado pela Coordenação Nacional, eleita no Congresso anterior. Só para entendimento, na sua leitura, a gente já vai fazer destaque para alteração ou não? Pode fazer. O que eu considero é o seguinte, os destaques que eu recebi, eu já apresento. Tá certo? Mas poderá ser feito? Poderá ser feito. Né? Veja bem, para a gente então, Robertinho, ter método, o destaque tem que ser feito na hora de eu ler o artigo. Passou, não adianta, comeu bola, já era. Por isso é que é melhor, você encaminhar dessa forma. Você está lendo, a minha compreensão vai ser a partir da sua leitura. Vai botar lá. Olha só. Tá botando o nome lá. Viu? Essa Zulu. O regimento foi distribuído antes, ele é dividido em partes. Isso. Então, a minha sugestão é de que quem quer fazer o destaque, diz no momento o destaque. Mas ele não é discutido nesse momento. Só depois de concluir, digamos assim, o capítulo, aí sim vai discutir Olha só. Quem recebeu o regimento? Escuta, gente. Deixa eu aqui falar para os companheiros de Brasil. Olha só. Essa é a reunião da Coordenação Nacional. A Coordenação Nacional é quem recebeu o documento. Ela é ampliada para que todos vocês tenham conhecimento do que nós estamos debatendo. Mas é a coordenação que debateu, que tem acúmulo, tá certo? E debateu sobre o tema. Talvez nós não temos condições de produzir, porque nós não sabíamos quantas pessoas convidadas estariam presentes. A Fundação Palmares está aqui, nos ajudou muito, mas eu também não tive como informar o Alex quantas pessoas viriam. Então eu peço paciência para aqueles que não são da coordenação e acompanhem conosco aqui, ó. Tá certo? Tem um destaque, levanta. Tá certo? Tudo bem? Anote, né? Melhor anote, depois no final. Exato. Não, tem que ser Primeira coisa assim, vamos lá, o método. Qual é o método? Eu leio, ou alguém aqui da mesa lê. Tem algum problema? Levanta o braço e pede destaca. A gente anota aqui. Tem que destacar na hora que acabar a leitura do artigo. Porque senão, cara, aí o debate não vai. Né? Vamos embora? Então vamos lá. O artigo 1º, o terceiro Congresso Nacional Unitário foi convocado pela Coordenação Nacional,
eleita no Congresso anterior e terá sua etapa final sendo realizada nos dias 11, 12 e 13 de junho de 2015, na cidade do Rio de Janeiro. Tem destaque. Eu falei para o Robertinho que os destaques que eu recebi eu ia apresentar, né? Mas ele não. Tá bom. É que eu tenho Você que... apresenta, então. A pauta do Congresso é profissionalização, legislação e perspectiva. B. Plano Nacional de Capoeira, elementos para uma política pública, né? Plano Nacional de Capoeira, entre parênteses, elementos para uma política pública e estruturação do movimento. Parágrafo 2º. A plenária final do Congresso Nacional Unitário será precedida de etapas estaduais, a gente chama de congressos, que deverão ocorrer em todos os estados da federação entre os dias 15 de março e 31 de abril. Tem destaque aqui, alguém anota aí, né? Tem destaque no artigo 1º. Marca logo lá que fica mais fácil. Não, gente. Se vocês não ajudarem, gente, a gente não sai. Entendeu? Nós vamos apresentar depois. Destaque, parágrafo 2º. Parágrafo 2º, destaque. Já tinha destacado o destaque da mesa e o destaque do Zulu. Eu tenho destaque para fazer na linha A do parágrafo 1º. Então, parágrafo 1º, depois você fala onde localiza o destaque. Tá bom? Primeiro a gente anota todos os destaques de cada um. Artigo 2º. As deliberações do terceiro Congresso serão efetuadas, aprovadas aqui no CAP do relator, por maioria simples, né? Se a deliberação já é aprovada, né? 50% mais um dos delegados eleitos presentes no momento de votação. Esse artigo 2º vale para toda e qualquer movimentação que diz respeito ao Congresso. Sempre as deliberações serão tomadas por 50% mais um dos presentes. Dos objetivos do Congresso. São objetivos do terceiro Congresso. O terceiro Congresso é chamado por nós de SENUC, para efeito aqui de redução de tempo. Pois não? Nós estamos passando para um segundo capítulo. Então a gente. Você está querendo propor que a gente. Tá bom. Tá certo. Tá certo, Zulu. Muito obrigado. Ele está propondo, e é um método de trabalho adequado, que a gente terminou o capítulo de debate dos estados. Vamos lá. O destaque apresentado pelo Robertinho diz respeito à alteração da data do Congresso. Não é isso, Robertinho? Sim. Então, o Robertinho tem 2 minutos para fazer argumentar, explicar a gente o que é que ele pretende com isso. No artigo, no cômputo, por conta da estruturação do Congresso, né? Nós estamos em março e ainda não temos, vamos dizer assim, todo o recurso para a realização do Congresso. E em conversas aqui em Brasília, a sinalização da liberação desses recursos leva em torno de 3 meses, fazendo parceria com o Estado, com o município, com outro órgão, né? Então, meu destaque foi nesse sentido. A gente não manter uma data que a gente corre o risco de chegar na data do Congresso e não ter a estruturação montada. Então, a minha preocupação é só essa, por isso que eu fiz esse destaque, para que os congressistas possam pensar sobre isso. Como esse ponto é de destaque, Robertinho, você tem que fazer o destaque e resolver o problema. Você está contando A data. Esqueci. A minha sugestão foi que esse congresso fosse transferido para 13, 14 e 15 de agosto. Olha só, todo mundo entendeu essa... Tudo certo? Podemos... Chega, chega. O Adelão fica dormindo na mesa. Olha só, então vamos em votação, ato contínuo. 13, 14 e 15 de agosto. Eu me lembro, é final de semana. Quinta, sexta e sábado. Mesmo jeito. Quinta, sexta e sábado. Quinta, sexta e sábado. Seria a mesma coisa agora, nessa data de junho, né?
que é uma deliberação importante, né? A data do Congresso é importante. É importante saber se o recurso vai estar liberado. Não, olha só. Eu acho que o argumento, eu concordo com o argumento do Robertinho, mas não cabe no conteúdo do processo argumentar sobre recurso. É isso porque isso é uma questão técnica específica que demandaria um debate intenso que nós não sairíamos daqui. Então o argumento é o seguinte, eu concordo com a ponderação dele, entretanto, os argumentos que ele utiliza, eu tiraria, eu levantaria o seguinte: nós temos um processo de organizar o Congresso. Se nós precisamos de mais tempo para melhorar o Congresso, já justifica o adiamento do Congresso, tá certo? Seja por estrutura, seja por apoio, tá certo? Ou não. Pega uma das mãos. Alteração para o dia 13, 14 e 15 de agosto. Aprovado. Quem é contra? Porque a gente não sabe quantas etapas vão ter, o que vai demandar daqui Não precisa fazer declaração de voto, porque tem 60 pessoas aqui. Se você entrar na provocação do governo, depois você explica para ele. Olha só, artigo 1º, parágrafo. Vamos lá. Quem destacou o parágrafo 2º? Zulu, vem aqui falar no microfone, nós estamos gravando. Coisa rapidinha aí, não perde tempo. Porque a gente grava, senão o cara fala que foi eu que coloquei lá. Você pode, Gilvão, fazer isso? Opa, eita chamada! Bom, nós colocamos, pedimos o destaque por uma razão bastante simples: haver uma afinidade na denominação, em lugar de etapas estaduais, que mantivesse a palavra Congresso. Então, Congresso Nacional, Congresso Estaduais, eu acho que facilitaria a compreensão. Muito obrigado. Ok. Mais algum destaque? Elaine? Bem, é que no meu entendimento ficou específico em relação à linha A lá do parágrafo 1º do artigo 1º, que a discussão dos estados seria unicamente sobre a PL 031. Mas, especificamente no estado do Maranhão, a gente tem uma lei desde 2009, dezembro de 2009, e dá o título à capoeira de patrimônio material do estado. Por essa questão específica, até hoje nunca a Secretaria de Cultura do Estado nos repassou recursos para que seja difundida e desenvolvida a prática da capoeira no estado. A minha sugestão é que os estados que tenham legislação específica, seja na área esportiva ou cultural, que possam discutir amplamente durante as suas plenárias estaduais sobre o tema. Ponderação pertinente. Então vamos ver como é. Porque a pessoa, veja bem qual é. O pianista, ele não deve sofrer tiros no tiroteio, senão acaba a música. Então a ponderação da Elaine é importantíssima. Agora ela precisa resolver o problema. Não, eu tenho sugestão que seja colocado aí. Não, mas veja bem, olha só. É que você tem que ajudar mesmo. Então você escreve uma proposta. Está entendendo? Porque isso ajuda a gente. Aí eu vou interpretar você, pode ser diferente de outros. Eu concordo com. Vocês entenderam? Se a gente não fizer isso, aí vai ficar ruim. Vai que eu interpreto mal e escrevo errado o que ela defendeu, aí fica ruim para nós. Então sempre é isso. Quando for algo de conteúdo, apresenta por escrito 2 ou 3 palavras. Eu quero só fazer um registro. Primeiro, eu manifesto enquanto mesa a concordância com a mestre Zulu aqui, certo? Sempre preciso. E da Elaine também. Eu só faço um reparo na fala dela, é o seguinte, veja bem, o Congresso não tem como pauta, desde janeiro, não tem mais como pauta, o debate único e exclusivo em torno do PL 031. O debate do Congresso é mais amplo, é sobre a profissionalização. Se os estados, claro, tem estado que debate mais isso e outro que debate mais aquilo, mas tem que contextualizar. E a forma de entrar no mérito nós vamos fazer quando vamos apresentar a tese, tá bom? Então é o seguinte, o que a Elaine propõe do ponto de vista do conteúdo é que nós consideremos que nos estados caibam
questões específicas. Tá certo? Entenderam? Quer dizer, se no estado de São Paulo, entendeu, minha senhora, tem um problema de legislação que incide sobre o debate do Congresso, eu posso incluir na pauta e ela pega a autorização para isso. Eu acho que é justo, porque tem estados que tem, como o Rio de Janeiro, tem a lei da capoeira nas escolas, não é isso? E São Paulo também, e que ele vai debater isso no contexto do estado. Desde que, veja bem, então vamos lá. Eu proponho que a gente acate a ponderação da Elaine, mas veja você, qual é o sentido? Nós vamos discutir mais para frente o regimento. Os delegados vão ser eleitos com base no debate da tese. Tá certo? Então o cara pode falar o que for. De Oiapoque ao Chuí, da história da capoeira, a história do mestre bíblico. Só que essa opinião tem que ser traduzida em emenda, porque senão não aparece no texto final do Congresso. Tudo bem? Está tudo esclarecido? Quem tiver de acordo com as alterações propostas pelo mestre Zulu e pela Elaine no Maranhão, por favor, erga uma das mãos. Então, volta uma por uma. Primeiro, já, por favor. Eu acho que tem que discutir um pouquinho, até para colocar os prós e contras, principalmente com relação ao mestre Zulu, eu concordo que seria o ideal. Nós já estamos com um processo em andamento, alguns congressos estaduais já marcados, várias reuniões já aconteceram, então fica difícil agora você colocar que uma exigência é que vão ter que realizar congressos municipais. Não. Ele pediu a proposta, tá bom. Eu concordo com o alerta que foi dado aqui, que nós temos que votar uma a uma. Eu estou querendo, desculpa o pianista, estava querendo ganhar tempo, porque não são propostas que se conflitam, são propostas que se complementam. Então a gente tem que ser inteligente, não é isso? Se são propostas que se complementam, eu posso votar no conjunto. Tá certo? Mas veja bem, vamos lá. A informação do mestre Zulu, a solicitação de emenda, é que ele quer que retire outras palavras, etapas, conferências, fórum, etc., e unifique a linguagem, que é correta, porque o Congresso é um todo. O Congresso é composto pelos congressos estaduais e pela plenária final. Então, se é um Congresso todo, eu não posso, está correto ele, chamar de etapa o que é Congresso, embora. Tudo bem? O seminário, etc. Pronto. Quem concorda com essa proposta de alteração, por favor, erga uma das mãos. Erga o crachá. E é só nisso que você tem que votar. Estou de olho em você. Está tudo gravado aqui. Cadê o rapaz? Olha lá. No YouTube, viu? Manda para o pessoal de Portugal. Olha só. Quem está de acordo com a proposta apresentada, que está sendo redigida ali pela companheira Elaine, que eu arrumei uma confusão para ela, pelo menos ela não faz mais emenda hoje. É certo? Por favor, erga uma das mãos. Vai provocar, baixinho. Beleza? Gostaria que ela explanasse mais aí, porque é meio. Não ficou claro, não? Não. Esclarecimento. Vocês viram o seguinte, olha só. A pauta proposta, que é obrigatória para todos os estados, é a pauta que nós aprovamos aqui, certo? Profissionalização, legislação, plano nacional, etc. Ela está propondo que, no caso dos estados, nós possamos flexibilizar para que o estado inclua na pauta local questões pertinentes à capoeira local. É isso. Então, aí a gente reproduz, a gente produz ainda. Eu quero que a gente que discute. Oi? Isso está implícito no próprio tema, legislação. Você vai ter que acrescentar Não, é o seguinte. Para fazer, vai ter que acrescentar um novo parágrafo. Uma coisa é discutir uma federal, nível local, que está explícito. Não, eu acho, viu, mestre Antônio Dias, o entendimento da mesa é que uma coisa é uma coisa e outra coisa não é outra coisa. Certo? Quer dizer o seguinte, se o cara, veja bem, se eu reúno o conjunto da capoeira de São Paulo para debater a tese nacional, é a tese nacional. Então, se o cara chegar lá querendo discutir a lei estadual, ele não vai participar. Para que ele participe, eu tenho que autorizar, isso é um regimento.
Porque se eu não autorizo, veja bem, o Congresso é legal. Se o regimento não contempla certa realidade, aquela realidade vai ser prejudicada. E se a realidade for prejudicada, o Congresso não tem sentido. Então, vocês estão entendendo? Só para a gente entender o seguinte. Então, o que é que a Elaine faz? A Elaine propõe uma alteração de conteúdo no que diz respeito às pautas dos congressos estaduais. Certo? Eu estou propondo, a mesa está propondo, que a gente acate essa sugestão da Elaine. Alguma questão de ordem? Zulu. No caso, Gilvan? profissionalização, legislação, perspectiva e fomento. Já alterou para ir para o... Eu coloquei o fomento ali para chamar a atenção. Mas você não falou fomento aqui. Não. Você não destacou. Eu estou falando agora para justificar a minha posição. Não, mas você foi prejudicado, mas no aumento. Aqui tem que ficar esperto. Nós deliberamos sobre a matéria. Qual é a deliberação nossa aqui? O método é o seguinte: eu leio o parágrafo, você faz o destaque. O destaque tem que ser na hora que você o fez. Porque se você lembrar que tem outro destaque, aí nós vamos sair. Então eu proponho o seguinte: a ideia é boa, mas ela foi prejudicada. Não podemos debater, abrir o debate de novo. O debate agora é de outro conteúdo. Tá certo? Não, no caso, eu estou entendendo que está em cima da linha A do parágrafo primeiro. Não, mas... E não somente a pessoa que pediu destaque pode falar a respeito. Não, olha só, então vamos lá, gente. Zulu, é o seguinte: o método é o seguinte, para a gente se entender. Leia um parágrafo, você levanta o destaque. Ponto. Deu a palavra a você, você fala sobre o destaque. Morreu. A gente deliberou sobre o seu destaque, votou, aprovou, encerrou o debate. O que está em pauta agora é o destaque da Elaine. Se você deu outro destaque, você perdeu. Não é outro destaque. Eu estou falando em cima do destaque que a Elaine falou. Tá. Porque aguardar proposta por escrito, então, no meu entendimento, ainda está em tempo de dizer sim ou não. Olha só. De dizer o que deve ser acrescentado. Eu coloquei fomento somente para dar um exemplo. Tá, entendi. Então, é só um exemplo. Então, como é que do Estado vem fomento se o Nacional e queira incluir, e como é que o Nacional vai receber se a tese, a proposta é profissionalização, legislação e perspectivas? Tá bom. Então vamos lá. Robertinho, acabou? Robertinho, ô Gilvan. Meu é só encaminhamento. Pô, tem que dar vento aqui. Eu acho que é prejudicial, né, quando se faz o destaque e a pessoa vai lá fazer a apresentação do destaque E a mesa entrar no debate. Eu acho isso prejudicial para o andamento dos trabalhos. Feito o destaque, meu encaminhamento é esse, feito o destaque, a pessoa apresenta e já defende. Não dá é para a mesa fazer defesa sobre o destaque A ou B. Esse é o meu encaminhamento, para poder avançar, senão nós vamos ficar